falando aqui no Bom Dia Litoral, no programa Eleições 2016. Desta vez, Cláudio Leitão, do PSOL de Cabo Frio. Cláudio Pérez Leitão, 56 anos, natural de Niterói. Ocupação, economista, gente. 9 horas, 15 minutos, 39 segundos. A gente começa girando com o cronômetro. Bom dia, candidato. É um prazer. Bom dia, Demilton. Bom dia a essa legião, né, de ouvintes que você tem aqui em toda a região. É um prazer estar aqui, né, e poder desfrutar desse momento democrático, onde a gente pode ter uma conversa direta com a população. Muito obrigado pelo convite. Candidato, a gente queria saber, o senhor acha que a população cabofriense está preparada para entender a mensagem do seu partido? Ademilton, há um sentimento na população que é latente, que todo mundo percebe claramente, que é um sentimento de cansaço, né, digamos assim, com os profissionais, com os velhos políticos, né, e há um sentimento de renovação e mudança. A gente percebe isso, né? A realidade do país, a realidade aqui do nosso estado do Rio e a realidade do município está provando de uma forma muito clara à população que essa história do político profissional, do político que já está há muito tempo no poder, né, não está dando as respostas que a população percebe. Aí a gente cai naquela segunda questão que eu te falei da renovação e da mudança. O que a população precisa definir, e aí eu sinto que existe uma certa dificuldade com isso, é definir qual é o tipo de mudança que ela quer fazer e qual é a profundidade da mudança que ela quer fazer. Porque a história política do país, né, a história política do país desde a sua formação, ela é caracterizada por muito mais permanências do que rupturas. Então a gente percebe que, embora esse seja o desejo da população, há uma dificuldade de exercitar essa mudança. Muito pela força do poder econômico, né, dessas candidaturas conservadoras, tradicionais, muitas delas corruptas, com políticos multiprocessados, entendeu? Que na hora da eleição cria as facilidades para poder se contrapor a todas as dificuldades que eles criaram ao longo do tempo. Uma população carente, uma população oprimida, às vezes se deixa levar por esse processo. Então, o que eu tenho defendido é que já está passando da hora, né, da população ter ousadia, ter coragem e romper com essa lógica política. Porque a gente se depara com um quadro hoje muito claro na cidade, né, um quadro de caos em todas as áreas de políticas públicas. E a população tem uma escolha para fazer. Ela tem uma escolha em 2 de outubro. Ou é votar na continuidade desse modelo que está aí, que, com todo o respeito, é representada por essas candidaturas que estão aí, que são ora aliados e ora adversários. Eu não estou falando aqui nenhuma novidade. É só a população olhar como são feitas as alianças que ela percebe isso claramente. Então a continuidade, Ademir, é representada pela candidatura de Marquinhos Mendes, a continuidade é representada pela candidatura de Jânio Mendes, a continuidade é representada pela candidatura de Paulo César e pelo doutor Adriano, que se interagem, fazem parte dos mesmos grupos políticos que comandam a cidade. E do outro lado, na outra trincheira de luta, desde 2008, mantendo a coerência, mantendo as propostas, mostrando que é importante romper com alguns esquemas viciados de poder da cidade. Porque se a gente não romper, se a gente não colocar lá efetivamente uma pessoa que não tem nenhuma ligação com esses esquemas, a gente não muda a realidade. Porque o que vai acontecer é o que eu falei, a gente vai viver mais 4 anos de permanência na história política de Cabo Frio. Ricardo tem pergunta. Cláudio Leitão, primeiro, bom dia, saudações Cruz Maltinas, né? Estamos nessa luta aí, né? Ô, Cláudio, o sentimento não pode parar. Pode parar. Eu já te fiz essa colocação uma vez numa entrevista, assim que você se lançou candidato, e vou repetir porque eu acho que o momento é oportuno. Você não acha que, porque a minha participação aqui que você ouve nas ruas, todos os candidatos eu tento pegar aquilo que a gente escuta. E você não acha que, de repente, seria interessante, não digo mais essa, obviamente, mas a partir da próxima, em vez de tentar o executivo, você vir pelo legislativo, você ser uma voz combativa na Câmara, porque o que a gente sente nas ruas é o seguinte, tá? A gente estava até conversando fora do ar, uma colocação até que eu fiz.
parece uma América, né? Todo mundo simpatiza com você, mas já torce para outro time. Não sei se você está me entendendo. O Cláudio é legal, mas eu tô com fulano. Mas é uma observação pertinente, Ricardo, e não é só você que fala isso comigo, não. Realmente várias pessoas falam isso. Por isso que às vezes é difícil as pessoas entenderem a lógica política de um partido como o nosso, de um partido militante e de uma candidatura como a nossa. Não é que a gente não pense na possibilidade, não é que a gente não pense. Mas a gente, tudo no PSOL, o PSOL talvez seja o único partido aqui em Cabo Frio que não tem que ficar respondendo aos caciques do Estado. Porque aqui era assim, o município queria uma coisa, vinha o cacique do Estado e determinava outra. Tanto que teve partido que mudou de lado nos 45 do segundo tempo, né? Já que a gente fez aqui uma brincadeira com o futebol. Agora, lá no PSOL a gente segue uma outra lógica. A gente entende que política não é carreira. Entendeu? Porque é muito comum, o senso comum da população achar você tem que ser vereador, você tem que ser isso e aquilo para depois chegar lá. As experiências são inteiramente diferentes, o trabalho e a ação do vereador é inteiramente diferente do prefeito. Não quer dizer que o cara seja vereador, que depois vai ser um bom prefeito. E como eu falei, a história política está mostrando isso. O cara às vezes vem numa sequência de vereador e se torna às vezes um péssimo prefeito. Então a gente tem que analisar muitas vezes a capacidade que o candidato tem. Eu, sem falsa modéstia, o Ricardo, eu sou economista, eu conheço de finanças públicas, eu tenho uma especialização em dívida pública, acabei de fazer um trabalho acadêmico sobre isso, onde a gente analisa a dívida pública da União e os impactos dessa dívida nos estados e municípios. Eu sei tecnicamente como equacionar esse problema de Cabo Frio e, evidentemente, vou me cercar de pessoas técnicas, até porque o prefeito, ele não precisa ser nenhuma sumidade, não, isso não existe, entendeu? E nem uma celebridade tosca, como que a gente vê aqui em Cabo Frio. Existem verdadeiras pessoas aqui que são umas celebridades toscas, candidatos que se dão ao trabalho de pegar numa enxada para fazer uma média com um trabalhador ali, braçal, na obra, quer dizer, uma atitude altamente demagógica. Então a nossa lógica política é de tentar colocar os nossos melhores quadros nos seus respectivos lugares. Agora, é preciso que a população observe o que eu te falei, esse cansaço dessa política conservadora e tradicional que não deu respostas. Mas a sua observação é pertinente, a gente analisa. Mas no consenso entre o partido e no consenso entre os militantes, isso foi decidido. E a gente tem um processo democrático interno e que respeita essa lógica, entendeu? Candidato, ganhando a eleição dia 2 de outubro, qual o seu primeiro ato na saúde? Olha, Denilton, a saúde, ela tem duas questões aí que são fundamentais para ser objetivo, né? Primeiro, é uma coisa que eu venho falando desde 2008 e só eu falo isso. A gente não pode mais, em Cabo Frio, ter um gestor da saúde pública que seja vinculado à saúde privada. Isso é um equívoco que já dura aí cerca de 20 e tantos anos, e isso impede a saúde pública de avançar. Porque você não pode botar um cara que tem interesse e ganha dinheiro com a saúde privada para cuidar da saúde pública. A gente acaba não construindo estruturas próprias na saúde pública, porque é feito uma série de contratos de terceirização que enriquece o empresário da saúde privada. A população precisa enxergar isso de uma forma definitiva. E só rompe com esse processo quem não tem esse vínculo. E todas as outras candidaturas têm uma ligação direta com os empresários da medicina privada que financiam as campanhas políticas da cidade, né? Enquanto a saúde pública for ruim, os caras vão ganhar dinheiro na saúde privada. E quando a saúde pública for boa e satisfatória, eles vão perder dinheiro. Então, o único cara que se propõe a fazer essa ruptura sou eu, colocar lá um gestor na saúde pública para realizar todas as políticas públicas que são necessárias e que estão em atraso e que seja desvinculado da privada. Você quer ver uma coisa, um exemplo claro, para ser objetivo. Cabo Frio não tem um centro de imagem próprio. Então, Cabo Frio precisa ter um centro de imagem. Sou eu que proponho isso. Um centro de imagem que tenha ressonância, tomografia computadorizada, densitometria óssea, ultrassonografia, esses exames de imagem. Esses aparelhos, eles podem ser adquiridos através de financiamento de longo prazo, parcelas que caberão tranquilamente no orçamento da prefeitura. E o que se faz em Cabo Frio? Se terceiriza esses exames. A população às vezes não sabe disso. Os aparelhos que a prefeitura usa são da medicina privada, são de empresários. Contratos esses que não têm nenhuma transparência e que drenam
tiram recursos altíssimos, volumosos da saúde pública e direciona para a saúde privada. Então, se a gente não romper com essa lógica, a gente não avança com a saúde pública. Isso é um marco. E o outro marco é a inversão de prioridade, um erro, é um dever de casa que ao longo de todos esses tempos os prefeitos não fizeram, que é fazer com que o grosso dos investimentos na saúde seja direcionada à saúde preventiva. Tem que ser direcionado à saúde preventiva. A gente tem que tratar, em primeiro lugar, da saúde das pessoas e não da doença. E se a gente conseguir ampliar para 100% dos municípios o programa de saúde da família, que agora tem outro nome, Estratégia de Saúde da Família, mas as pessoas conhecem mesmo como Programa de Saúde da Família, a gente vai reduzir a curto e médio prazo os atendimentos emergenciais na cidade, que esses sim consomem altos recursos da prefeitura. Então isso é tão lógico, entendeu? E os caras aqui se preocuparem em construir prédios, hospitais inteiramente desequipados, né, sem equipamento necessário. Se tem um hospital da criança que não tem atendimento de emergência, não tem uma UTI pediátrica. Se tem um hospital da mulher que não tem uma UTI neonatal. Você tem ali o HCE e o São José Operário que não tem UTI cardiológica e clínica, porque tudo isso é terceirizado. E aí até o atendimento emergencial fica prejudicado. Então essas duas questões são essenciais para que a gente possa avançar na saúde e a partir de resolver essas duas questões centrais, a gente possa ampliar para uma série de projetos que estão em falta também, como um programa específico para cuidar da saúde do trabalhador, como um centro de prevenção de zoonoses acoplado com uma mini clínica veterinária, que é para atender essa enorme demanda dos cuidadores de animais, dos protetores, e tratar a questão do animal abandonado na rua de Cabo Frio, que é muito crescente, como um quadro de saúde pública, né? Porque a gente tem ouvido muito falar aí do aumento dessa doença dos gatos. Esporotricose, isso é um caso de saúde pública, contamina as pessoas também, entendeu? Então tem uma série de coisas na saúde que precisa ser mudada, entendeu? Porque essa cidade está sendo administrada por prefeitos, né? A maioria deles ortopedistas, que o negócio deles é engessar. Eles acabam engessando a saúde da cidade e depois contam um monte de mentira para a população. Gente que destruiu a saúde da cidade junto com a Laí e agora vem com uma conversa fiada e mentirosa que vai reconstruir. Não vai reconstruir coisa nenhuma, vai continuar enriquecendo as pessoas com as quais essas pessoas têm ligação na saúde privada. Precisa ser dito e eu tenho coragem de dizer isso. Educação. Qual seria o seu primeiro ato? Bom, o primeiro ato... temos 3 minutos. O primeiro ato que a gente precisa fazer, até para poder resolver a educação, é fazer uma auditoria na prefeitura, cortar os contratos superfaturados, as licitações fraudulentas, reduzir o tamanho da máquina no andar de cima. É bom que se diga, o pessoal jamais vai fazer demissões nas funções de base da administração pública, porque a gente não defende Estado mínimo, a gente defende um Estado efetivo. Então você precisa fazer esse processo de enxugamento, reduzir custos, para que você possa colocar em dia o salário do servidor e como o servidor mais numeroso é o da educação, é o que está recebendo maior essa carga negativa e de negação de direitos. Para a partir daí, a gente, num primeiro momento emergencial, poder reformar as escolas, né, dar condições aos professores para retornarem, promover novamente a volta de uma merenda de qualidade, né, para resolver esse caos da educação, motivar o servidor, ele vai saber que ele vai ter se a gente não conseguir colocar em dia de primeiro, que eu acho muito difícil, e acho leviano que qualquer um que vem aqui e diga que resolva isso no primeiro e no segundo mês, né, vai ter que ser colocado em dia pelo menos o salário do mês e reescalonado de uma forma que o prefeito possa cumprir, assumir um compromisso para que o servidor possa escalonar e acertar a sua vida. Para a partir daí, depois que você organizar essa fase inicial, a gente perseguir o sonho da escola de tempo integral. Quem acha que a educação é cara, quem acha que a educação é gasto e não investimento, é porque não conhece o preço da ignorância, não conhece o preço da desigualdade social que isso provoca numa cidade como Cabo Frio. E aí tem outras alternativas, a gente pretende universalizar as creches, que é um direito da criança, está previsto no ECA, principalmente nas regiões periféricas, para permitir, Ademilton, que essas mães
consigam colocar as crianças na creche e possam trabalhar. Isso é uma queixa recorrente que a gente ouve nas ruas. E você vê o alcance dessas coisas. Às vezes você faz uma medida na educação, e esse é o papel do governo, esse é o papel do Estado, que ela vai repercutindo nas mais diversas áreas. Por exemplo, aí a mãe trabalha, ela aumenta a renda familiar, isso dinamiza o comércio e a prefeitura arrecada mais. Então, às vezes, políticas públicas são situações que você faz e elas têm os efeitos em cascatas que vão melhorar a condição da cidade como um todo. E a população precisa estar atento às pessoas que colocam isso de uma forma muito clara e parar de escutar esse discurso de enganação que é feito aí há 20 anos na cidade. Candidato, 15 segundos aí para o senhor terminar. Muito obrigado. Boa sorte na sua caminhada. Olha, eu queria aproveitar esses 15 segundos, Ademir, agradecer a tua atitude democrática, você tem chamado aqui a todos, e repudiar a atitude que a Rede Globo fez, não convidando nem a minha candidatura, nem a candidatura da Rede e nem a candidatura do PHS para o debate, né? Eu acho isso um gesto antidemocrático, não permite com que a população possa debater e escutar todas as alternativas, convidou os mesmos, eles vão ficar lá discutindo as promessas não cumpridas que eles fazem há 20 anos e não permitiu que os candidatos mais novos pudessem debater. E a Globo, inclusive, essa semana teve uma atitude de desonestidade intelectual, quando disse no RJTV que ela não convidou esses 3 candidatos porque a lei não permite. É mentira, Rede Globo. E vocês, mais uma vez, se mostram manipuladores da informação. Porque todo mundo sabe, ou uma grande parte sabe, você inclusive com certeza sabe, que o STF, há 15 dias atrás, determinou que, se a emissora quiser, ela pode chamar sim os candidatos. Então eles são, inclusive, desonestos intelectualmente, porque passaram uma informação equivocada para um grande número de pessoas. Então você que ouviu aquela matéria da Globo, dizendo que eles não podem chamar por causa da lei, é mentira. Mentira, e eu desafio eles a me desmentir. Se eles quisessem, eles poderiam ter chamado. Mas o que esperar, Ademir, de uma empresa golpista, uma empresa manipuladora e que apoiou o regime militar? E aí, para fechar, eu quero te dizer o seguinte, eles tiveram a cara de pau de oferecer 4 minutos gravados para os outros candidatos que ficaram fora do debate. O candidato da Rede e o candidato do PHS aceitou, mas eu me recusei, que eu não aceito esmola de uma emissora, como eu falei, golpista, que mente para a população e que manipula a informação. Eu conversei aqui com o candidato do PSOL, o candidato Cláudio Leitão, falando aqui no Bom Dia Eleitoral, conforme sorteio, e amanhã estaremos ouvindo de Cabo Frio, Dr. Paulo César, do PSDB. Eleições 2016 com a Rádio Litoral.